estamos começando aqui o estudo desse 23º parágrafo, onde Kardec enfatiza que a autoridade da doutrina espírita, ela não reside na opinião de um único indivíduo, seja ele encarnado ou desencarnado, mas na concordância universal dos ensinamentos transmitidos pelos diversos espíritos em diferentes partes do mundo. Essa universalidade, por ordem divina, é que confere à doutrina a sua força, a sua autoridade e a sua base inabalável. E Kardec, ele inicia o parágrafo falando o seguinte: não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Então veja que aqui se estabelece um contraste fundamental entre a base da doutrina espírita, que não se encontra na opinião de um único indivíduo, de um único homem, mas sim na voz unânime dos espíritos. Veja que ele enfatiza a diferença crucial entre uma doutrina baseada em uma única perspectiva humana e uma doutrina cuja autoridade emana da concordância entre diversas entidades espirituais. Aqui o termo voz unânime está destacando a importância dessa convergência de múltiplas testemunhas espirituais como critério de validação da verdade. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Então veja que aqui Kardec está reforçando a ideia anterior. Está negando a possibilidade de que a ortodoxia espírita, ou seja, que a doutrina considerada correta e autêntica, seja fundada por uma única pessoa, por um único homem, incluindo ele mesmo como autor. Nem nós, né? Está falando ali do texto. Nem nós, os autores. Ou por um único espírito. Veja que ele não fala só de encarnados, de um homem ou do próprio autor, mas ele também está se referindo à possibilidade de espírito individual se impor com uma autoridade doutrinária. O objetivo aqui é afastar qualquer possibilidade de personalismo ou autoritarismo na construção da doutrina. E Kardec continua, né? Agora ele vai apontar quem realmente é o responsável por fundar essa ortodoxia espírita. Não é o homem, nem os autores, tampouco um único espírito. Então, a quem cabe essa responsabilidade? Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra por ordem de Deus. Então, aqui, Kardec apresenta a verdadeira base da doutrina espírita, a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra. Quando ele fala a universalidade dos espíritos, ele está reiterando a importância dessa pluralidade de fontes espirituais. E quando ele fala por ordem de Deus, está atribuindo aí a origem das comunicações espíritas, que é a vontade divina, conferindo-lhe um caráter sagrado e universal. É esse o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade. Então aqui o ponto central do argumento continua sendo a universalidade das comunicações espíritas, que é o caráter essencial da doutrina, constituindo também a sua força, a sua
autoridade. E aí ele fala: quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então, essa parte final, ela explica a razão pela qual Deus escolheu esse método de revelação para que a sua lei, a doutrina espírita, assentasse em base inamovível, ou seja, assentasse em base sólida, numa base firme, numa base inabalável. Quando ele usa a expressão cabeça frágil de um só, está simbolizando a limitação e a fragilidade do conhecimento humano individual, contrastando com a solidez da base proporcionada pela universalidade das comunicações espíritas. Então, para finalizar esse parágrafo 23, vamos falar dos pontos mais importantes que surgiram. Primeiro, a rejeição do personalismo. Então, o parágrafo, a gente percebe que ele nega veemente que a doutrina espírita seja fruto da opinião de um único homem. Nem mesmo os codificadores da doutrina ou qualquer outro indivíduo encarnado ou desencarnado pode se arrogar o direito de definir a ortodoxia espírita de forma isolada. Vimos também a respeito da universalidade como critério, né? Mais uma vez, o ponto central é a voz unânime dos espíritos, é a universalidade que se comunica em toda a Terra. Essa universalidade é que vai garantir a autenticidade e a coerência da doutrina. Vimos também a respeito da origem divina, ou seja, a vontade divina, ela se manifesta através da pluralidade de vozes espirituais, buscando instruir a humanidade. E, por último, ele fala sobre uma base inabalável, ou seja, a escolha divina por esse método de revelação acaba se justificando pela necessidade de assentar a doutrina em uma base inamovível, ou seja, inabalável, uma base firme, onde a cabeça frágil de um só, que está escrito no texto, representa a limitação e a falha do conhecimento humano individual. E dessa maneira, a doutrina espírita, ela não se fundamenta na opinião de uma única pessoa, mas na concordância universal dos ensinamentos transmitidos por diversos espíritos em todo o mundo por uma ordem divina. E é essa universalidade que vai garantir a autenticidade, estabelecendo uma base sólida e inabalável.